Olá pessoal, sexta 11, direto ao ponto, conteúdo atualizado no nosso canal. A gente tem esse gráfico evolutivo aqui no final do ano passado, no vídeo de encerramento do ano. A gente vai abordar a atualização por parte de grande parte dos nossos novos inscritos que não acompanham esse nosso conteúdo, e é um conteúdo que vai te rodar em relação aos últimos 25 anos de fluxo oficial estrangeiro no segmento Bovespa. Como a gente tem aqui de praxe no conteúdo do canal embasamento com fluxo oficial e também pelas corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado, não poderia deixar de faltar já na abertura desse vídeo, comentar aqui com vocês que a gente fez mais um encerramento semanal e as corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado, em relação aos ativos do Ibovespa, mais uma semana de projeção de lucros. Dá uma olhada, pouco mais de 2 milhões de reais, é claro que não foi um lucro pujante, mais uma projeção de lucros, e se você verificar ali a quantidade de semanas que eles são ganhadores, por isso que eu falo, se você estiver passando por aqui, quiser curtir esse conteúdo, assinar o conteúdo do canal, você vai ser muito bem-vindo. A gente tem aqui exatamente esse acompanhamento há mais de 3 anos, e dá só uma olhada na base estatística que a gente faz semana após semana aqui para vocês no conteúdo do canal. 169 já, 130 delas preço e fluxo no mesmo sentido, uma taxa de acerto de quase 77%. Portanto, se você quer ficar craque em relação às pressões que eles fazem de compra e de venda em relação aos nossos ativos e setores, você pode se inscrever no conteúdo do canal, ativa aí o sino de notificação e também principalmente deixar o seu like. Por quê, pessoal? Quanto mais pessoas contribuírem com esse nosso conteúdo, mais a gente melhora o nosso ranqueamento do YouTube para que mais investidores, principalmente pessoas físicas que atuam no mercado financeiro, fiquem atentos, fiquem craques em relação às movimentações que eles fazem dentro do nosso mercado. Portanto, aproveita para deixar o like e se inscrever enquanto a gente roda a nossa vinheta. Bora lá! Bom, como eu disse para vocês no início do nosso vídeo, o nosso conteúdo de hoje vai ser um pouco diferente em relação a esclarecimentos, pessoal, porque o conteúdo do canal aqui é muito transparente com vocês, como a gente acompanha o fluxo oficial estrangeiro e também acompanha o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Então, nesse nosso gráfico, a gente está reportando aqui para vocês os últimos 25 anos do fluxo oficial estrangeiro no nosso mercado. A gente tem inclusive esse gráfico aqui no nosso vídeo de balanço de 2018 e várias pessoas que assinam o nosso conteúdo aqui do canal não têm conhecimento desse vídeo, não faz a maratona que a gente sempre pede para o pessoal fazer. Inclusive ele está lá com uma leva dos vídeos de balanço mensal. E é muito importante vocês verem para que vocês fiquem craques. E eu resolvi fazer justamente porque ultimamente muitas pessoas, inclusive agora na nossa base de comentários, falando que o fluxo estrangeiro agora está levando tinta, que eles não sabem operar mais o nosso mercado. Aí eu estou demonstrando aqui para vocês, pessoal, que a gente não acompanha o fluxo estrangeiro do nada. A gente tem uma expertise do fluxo estrangeiro fora do comum. Além desse fluxo oficial aqui, a gente demonstrou no início do vídeo que a gente faz um acompanhamento semana após semana das corretoras estrangeiras também, que acompanham aí o nosso mercado. E olha a quantidade de semanas, olha o quanto eles são vencedores. Em relação ao fluxo oficial, o que a gente vai comentar com vocês aqui? A gente, nesse acompanhamento dos últimos 25 anos, a gente consegue perceber o poderio deles. Entre 94 e 97, a Bolsa subiu de 4 para 10 mil pontos. Essa linha branca, o Ibovespa. Eu coloquei aqui alguns rótulos de fechamento. Esse gráfico aqui são fechamentos anuais e também os fluxos. Quando tiver azul, fluxo anual ficou positivo. Quando ficar vermelho, fluxo anual ficou negativo. Então, se você verificar, em 95, 96, 97, tomaram o nosso mercado. A nossa bolsa que saiu de 4 para 10 mil pontos. Em 98, bateram, a nossa bolsa corrigiu 30%. Em 99, tomaram o nosso mercado, a bolsa saiu de 7 para 17 mil. Entre 2000 e 2002, o que eles fizeram? Tudo que eles tinham tomado em 99, eles venderam em 2000. E a bolsa ainda não tinha caído praticamente nada ainda. E se você pegar o net em relação a esse intervalo de 99 até 2002, eles ficaram com uma ponta vendedora de quase 3 bilhões de reais. Ah, Renato, mas aqui o volume era muito pequeno, aqui foi quase 4 na compra. Sim, porque ainda tinha um fluxo estrangeiro com uma base muito pequena dentro do nosso mercado. Agora, eu dividi aqui
em 3 grandes ciclos para que vocês consigam entender também quando eles ficaram com um fluxo mais intenso no nosso mercado. Entre 2002, a nossa bolsa estava cotada em 11 mil pontos, até 2006 a bolsa subiu de 11 para 44 mil pontos, pessoal. Uma alta muito expressiva. E olha aqui, o que aconteceu em 2003? Ponta compradora. 2004, compradora. 5, compradora. 6, compradora. Nesse intervalo aqui, eles compraram no nosso mercado quase 17 bilhões de reais. Ou seja, de um fluxo que era 4 para cima, 3 para baixo, 2002 até 2006, praticamente quadruplicaram o número de compras em valores reais do nosso mercado. E a nossa bolsa subiu de 11 para 44. Quando chegou em 2007, a nossa bolsa ainda foi para 64. E o que eles estavam fazendo em 2007? Vendendo. Ou seja, colocando um belíssimo lucro no bolso, com uma alta expressiva do nosso mercado. O que aconteceu em 2008, pessoal? A crise lá das hipotecas do mercado americano, o famoso subprime. A nossa bolsa corrigiu de 64 até 38. Ou seja, uma correção de 35%. E olha aqui, saíram em debandada no nosso mercado. Em debandada. Quando chegou em 2009, a nossa bolsa teve uma alta muito mais expressiva do que a queda de 2008. A gente fechou em 69 mil pontos. Olha a barrinha azul. Barrinha azul compradora por parte deles. Compraram um pouco menos do que eles tinham vendido em 2008. Ok. Mas estavam comprando. Quando chegou em 2010, compraram um pouquinho, a nossa bolsa ficou no mesmo nível. Aí quando chegou 2011, um pouco de venda, 2012 um pouco de compra e a nossa bolsa caiu e depois subiu. Se a gente for pegar esse net aqui entre 2007 e 2012, entre essas barrinhas azuis e essas vermelhas, pessoal, esse net aqui desse intervalo desses anos, de 5 anos praticamente, ficou o quê? Negativo em quase 2 bilhões de reais. Pô, Renato, então significa que faz um certo sentido. A bolsa em 2007 estava em 64 mil, fechamento do ano, e em 2012 estava em 61 mil, fechamento do ano. Ok, mais ou menos casa com esse net em relação ao fluxo do investidor estrangeiro. Agora, onde que foi o pulo do gato por parte deles, pessoal? Foi aqui, ó. O pulo do gato deles foi aqui, ó. Entre 2002 e 2015, 2012 e 2015, a nossa bolsa caiu de 61 para 43 mil pontos, fechamento anual, tá? Fechamento anual. A gente chegou a bater muito menos do que isso, mas a gente fechou no ano entre 61 em 2012 e 43 em 2015. Inclusive a gente teve lá o problema do nosso impeachment de presidente, aquele negócio todo. Quando a gente conversava de mercado financeiro, o pessoal saía correndo. Olha o que o investidor estrangeiro estava fazendo nesse período, pessoal. Olha essas barras azuis. Comprando a rodo. Compraram quando o mercado caiu em 2013. A gente chegou a fechar aí em 51 mil pontos. Quando chegou em 2014, a gente fechou em 50 mil pontos. Os caras já estavam o quê? Fazendo a feira de balde. E se a gente pegar o preço médio em relação ao fechamento de cada ano e o acumulado financeiro do final de cada ano, o investidor estrangeiro ficou comprado com um preço médio de 47 mil pontos, pessoal. Esses 3 anos, o volume comprador por parte deles no nosso mercado foi de quase 34 bilhões de reais. Só nesses 3 anos. Depois duplicaram essa ponta compradora aqui em 2016 e 2017. Fazendo com que o preço médio deles de compra pulasse dos 47 para 54 mil pontos. Então, eles estão com um ambiente comprador de 54 mil pontos. A nossa bolsa está batendo 104. Uma alta praticamente de quase 100%. Onde que o investidor estrangeiro tem uma alta expressiva em relação aos mercados desenvolvidos. Vários deles ainda com juros negativos. Então, o que eles fizeram? No ano passado e nesse ano, praticamente quase a metade de tudo que eles compraram nos 5 anos, já estão colocando o quê? Um belíssimo lucro no bolso. Então, quando alguma pessoa falar com vocês assim, olha, investidor estrangeiro está levando tinta no mercado, investidor estrangeiro agora quer o pé trocado, será que é mesmo? Comece a pensar no ambiente macro, comece a pensar fora da caixa. A gente não está querendo dizer aqui que a nossa bolsa vai cair, vai subir. A função do nosso conteúdo não é essa. A função do nosso conteúdo é
prover informação de qualidade para vocês. A gente está aqui semana após semana e o principal desse conteúdo nosso semana após semana é justamente te mostrar esse gráfico evolutivo aqui da semana das corretoras estrangeiras. A gente tem essa informação em tempo real, inclusive, o quanto que eles são vencedores. E o fluxo oficial estrangeiro, a gente tem também essa movimentação que a gente está vendo. Do que dos dois últimos anos, eles estão aproveitando para colocar o quê? Um belíssimo lucro no bolso. Então, se alguém chegar a comentar com vocês que o fluxo estrangeiro está levando tinta, por favor, indiquem essa pessoa para ver esse nosso vídeo, para ver esse nosso conteúdo, onde que a gente está explicando aqui de uma forma muito clara para vocês. A gente está vindo, pessoal, de 4 anos consecutivos de alta. A nossa bolsa estava em 43 mil pontos 4 anos atrás e agora está batendo 104. O mercado, ele é cíclico. Eu não estou querendo dizer com isso que o mercado vai corrigir, mas a gente sabe que quem manda já está saindo, ou seja, está colocando um belíssimo lucro no bolso. A bolsa pode ir para 150, para 200, pode voltar para 70, para 80, para quando quiser. E a gente vai estar aqui sempre alertando vocês do comportamento e onde que eles estão colocando as pressões, tanto de compra quanto de venda nos nossos setores e também nos nossos ativos, já que a gente tem essa informação direto das corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado através de um sistema próprio. Então, vamos ficar bem alerta em relação a isso e para a gente terminar com chave de ouro em relação a esse fluxo oficial estrangeiro, eu já vou adiantar, porque se alguém comentar, Renato, mas tem via IPO. A bolsa agora está querendo incluir um fluxo, que é o fluxo oficial, mais o fluxo dos IPOs ou follow-ons que estão sendo realizados durante o ano. Ok, a gente tem aqui, inclusive, já um quadro evolutivo que é disponibilizado aí, que a gente pegou os dados da própria B3. Olha isso daqui que interessante, pessoal. A gente tem desde o ano de 2004, ou seja, os últimos 15 anos. O que a gente tem aqui nesse gráfico? Onde que vocês veem aqui em laranja foi o valor financeiro dos IPOs em cada ano. Onde que você vê aqui barrinha azul ou barrinha vermelha foi o fechamento percentual do nosso mercado no ano, ou positivo ou negativo. E essa linha que a gente está verificando aqui em azul foi a participação média do fluxo oficial estrangeiro nos nossos IPOs e também follow-ons. Ou seja, lá entre os anos de 2004 e 2007, dá uma olhada, o investidor estrangeiro participava de praticamente de quase 70% de tudo que era lançamento no nosso mercado. Eles eram ávidos em relação ao nosso mercado. Isso ultimamente, o que está acontecendo, pessoal? Está caindo. Houve até uma recuperação aqui de 2014, que eles estavam numa faixa de participação para os nossos ativos de cerca de 30%, muito baixo. A gente chegou aqui a ter uma melhora dele para 50% e nesse ano estão derretendo de novo. A gente está só em 40%. E outra informação que a gente vai ver, 2004 a bolsa subiu? Subiu, quase 20%. 2005 a bolsa subiu quase 30%. 2006 mais de 30%. 2007 mais de 40%. E o fluxo em relação a IPO e follow-on estava crescente. Ou seja, naquela euforia toda do mercado, muita empresa, ela sempre vai querer entrar no mercado nesses momentos. E sempre quando tem um fluxo crescente de IPO, fique atento, o mercado está muito eufórico e o mercado é cíclico. Tanto é que a gente teve esse movimento de euforia, uma crescente abertura de capital. Quando chegou em 2008 com a crise do subprime, olha isso aqui, pessoal, baixou significativamente. Quando chegou em 2009, que o nosso mercado explodiu, a nossa bolsa se valorizou mais de 80%, voltaram a aumentar os IPOs. Chegou em 2010, aumentaram mais ainda, só que a nossa bolsa ficou em 2010 praticamente no 0 a 0. Olha o fluxo aqui em relação aos IPOs ascendente. Quando chegou entre 2010 e 2016, olha como é que ficou fraquíssimo os nossos IPOs. Por quê? Porque a nossa bolsa estava predominantemente em queda. Quem participa do mercado há vários anos sabe que o mercado é cíclico. Então, durante 2010 até 2015, a nossa bolsa, a gente viu lá que caiu de 64 para 43 mil pontos. E os IPOs também murcharam. E agora, novamente, a bolsa subiu em 2016 mais de 40, quase 40%. 2017, a gente subiu quase 30%. 2018, a gente subiu quase
15%, pouco mais de 15%. A gente já está subindo esse ano dos 8% já com a informação dessa sexta. E olha novamente, olha os IPOs crescendo, pessoal. Olha os IPOs crescendo. A gente tem computado aqui pelo site da B3 até o mês de setembro. A gente está aí com cerca de 25 bilhões. E se você for olhar o fluxo oficial estrangeiro, no nosso quadro anterior, já está com uma ponta vendedora aqui de praticamente 30. Então, se você pegar o 30 vendedor diretamente do mercado à vista e o fluxo comprador em relação às entradas via IPO, ainda está negativo. Por quê? Porque está tendo uma saída muito maciça por parte deles neste mês de outubro dentro do nosso mercado. Isso é muito top vocês saberem uma informação de qualidade que muito poucas pessoas sabem e que não informa isso para vocês. Então a gente segue muito atento em relação aos IPOs, aos follow-ons. Se vocês verificarem, pessoal, a gente teve o lançamento da OGX no mercado do Ike Batista em 2008. A gente teve 68% do capital de IPO da OGX foi capital do fluxo oficial estrangeiro. Depois dá uma olhada lá na nossa página, o link está na descrição, você vai lá em busca, digita OGX. Tem post nosso de 2012 falando que eles estavam vendendo a rodo. Ou seja, compraram no IPO, mas depois que o mercado teve a negociação do ativo, o ativo começou a subir, eles começaram a vender o quê? A rodo. Dá uma pesquisada no conteúdo lá da nossa página, que é ainda em formato blog, mas você vai ter essa informação de primeiríssima linha em relação a esse conteúdo. Ficou extenso, mas eu espero ter realmente acabado com essa história, né, pessoal? Que muita gente fica, não, mas o investidor estrangeiro é assim, o investidor estrangeiro é assado. Poxa, eles estão aproveitando agora com uma alta maciça do nosso mercado para simplesmente sair em relação ao movimento de lucro que eles estão aí, em relação à movimentação anterior, magnificamente satisfatório. A gente saiu de 43 para 104 e eles comprando no médio aqui nos 47 e aqui no médio nos 54. Ou seja, tem muita gordura para queimar caso o mercado tenha alguma correção específica daqui para frente. E se não tiver correção eles voltarem a andar, não tem problema nenhum. A gente vai conseguir pegar aqui pelo conteúdo do canal. Bom, a gente encerra esse assunto, vira quase que uma palestra em relação ao vídeo, né? E eu acho que isso daí cresce muito o público do nosso canal. E parem com essa historinha. E investidor estrangeiro tá levando ferro. Pessoal, além do fluxo oficial estrangeiro que a gente está demonstrando aqui, a gente demonstra para vocês semana após semana onde que eles estão fazendo as pressões dentro do nosso mercado. E nessa semana, olha como é que eles fecharam em relação às informações e pressões que eles fizeram nos nossos ativos. Nessa semana, o nosso mercado encerrou aí com valorização, Ibovespa subindo 1,25, só que dá uma olhada aqui do lado, pessoal. Olha as corretoras estrangeiras, o que eles fizeram no nosso mercado. O ambiente ainda permanece vendedor. Pouco mais de 270 milhões. E, se você verificar, olha o Ibovespa Futuro subiu um pouco menos. Também, ponta vendedora Futebol Clube. Para a moeda americana, voltamos a ter uma semana de valorização. Olha eles aqui, pessoal. Ponta compradora de 40 milhões e o dólar comercial fechando a 4,2. E olha que interessante, a gente subiu 1,25, lembrando que a gente tinha caído na semana passada 2,40. Ou seja, a gente realmente teve uma recuperação dos preços. Mas olha que interessante, aqui embaixo a gente não tem os principais mercados pelo mundo. Europa, que na semana passada a gente viu que tinha derretido, teve uma recuperação muito forte. Bolsas americanas também em ambiente de valorização e asiáticas com a volta também da bolsa chinesa de Xangai com ambiente de valorização. A gente teve então pelo mundo uma alta média de 2,18 dos principais mercados. A gente subiu mais ou menos do que os principais mercados pelo mundo, pessoal. Menos. Ou seja, por alguma razão, pode ter algum sentido dessa pressão que a gente tem aqui. A gente sobe, ok, mas fica uma alta mais amarrada. E a gente, mesmo assim, a gente vai identificar para vocês onde que tem pressão de compra e de venda por parte deles no conteúdo do nosso canal. E essa é a nossa principal satisfação de deixá-los antenados. Olha aqui, pessoal, olha o grau de eficiência por parte deles, mesmo tendo uma ponta vendedora. Dos 23 índices disponibilizados pela B3, eles tiveram projeção de lucros em 18 deles. O nosso Ibovespa com a 12ª melhor performance. Lembra que a gente comentou? Um lucro menos interessante, mas uma ponta de lucro de 2 milhões. A gente teve um índice de Tag Along com 10 milhões de projeção de lucros. E a gente vai verificar aqui uma coisa interessante que, olha aqui, pessoal, olha nos índices. Dos 23 índices disponibilizados pela B3, eles ficaram com uma ponta compradora em 5 deles. Opa! E qual o índice que eles mais compraram durante a semana?
índice de materiais básicos, 240 milhões. E o índice subiu simplesmente 3,29%, pessoal. E é muito top essa informação que a gente dá para vocês aqui no conteúdo do canal. E olha que os índices de consumo, energia elétrica, utilidade pública, imobiliário, tudo caindo. Small cap fechando praticamente perto do 0 a 0. E olha que interessante a gente tem para poder informar para vocês aqui. A gente não tem lá a nossa consulta dos índices setorizados, que são os índices que não são tão amplos. É justamente isso que a gente está comentando aqui com vocês. Qual foi a melhor performance? Índice de materiais básicos. O nosso Ibovespa ele é puxado por quê? Por setores de peso. Quem subiu muito? Financeiro, carbono eficiente, mini Ibovespa sem vale e também o índice de materiais básicos. Os outros índices que a gente já está falando com vocês já há algumas semanas que eles estão com uma ponta vendedora do Futebol Clube, caíram na semana. Ou seja, se não fossem os ativos de peso do setor bancário, o nosso mercado não estava com essa alta bem expressiva. Grande maioria dos ativos que fazem parte desses outros índices estão caindo. E a gente consegue demonstrar isso para vocês exatamente nessa tabela que a gente qualifica aqui os volumes em relação aos setores. Agora, vamos demonstrar aqui para vocês que, em relação ao nosso Ibovespa, olha aqui, dos 15 que eles compraram, a alta média de 1,21, contra os 15 que eles venderam, subiram também, só que só 0,74. Ou seja, perderam um pouco em relação à ponta vendedora, só que ganharam em maior quantidade numa ponta compradora, mesmo que essa ponta compradora tenha tido um volume menor do que a ponta vendedora, mas a variação percentual foi maior. Quem foi o carro-chefe da semana? Suzano. Pessoal, há quanto tempo que a gente está comentando com vocês aqui no conteúdo do canal sobre Suzano? Já pelo menos há uns 2 meses. Índice de materiais básicos, quando fez fundo em relação ao fluxo, a gente chegou a comentar com vocês que tinha fluxo comprador em Vale, que tinha fluxo comprador em Suzano. Suzano, o carro-chefe da semana. E o destaque também da semana dentro do nosso mercado. E na outra ponta, as ações do Banco Bradesco. Renato, mas subiu 4,42 Bradesco. Sim, mas não participaram de nada. E o destaque de ponta vendedora para o nosso mercado, pessoal, as ações da Natura, quase 8% de queda. 30 milhões de ponta vendedora por parte deles nesses setores. Agora, olha que interessante, a gente viu aqui pelo grau de eficiência, vou até fazer esse exercício aqui com vocês, que a gente teve o setor de Tagalong com a maior projeção de lucro de 10 milhões. Renato, mas 10 milhões e eles venderam 355 milhões? Sim, mas dá uma olhada aqui no índice de Tagalong. Olha os ativos que eles compraram, pessoal. Também o índice de Tagalong vem como Suzano e foi o destaque aqui. A gente teve também aqui as ações de Magazine Luiza, que subiram 4,60. Para quem acompanha o conteúdo do canal, já sabe o que a gente fala de Magazine Luiza no nosso conteúdo há muitos anos. Olha aqui na ponta vendedora, pessoal. Também Bradesco, só que entrou aqui também, além das ações de Natura, as ações de Carrefour. Carrefour caindo aí quase 5,5%. Eles o quê? Ponta vendedora do Futebol Clube. Eu sempre passo com vocês, pessoal, esse nosso gráfico aqui, ó, que é o gráfico que pega os setores que não são tão amplos para a gente ver onde que tá as forças e as pressões. Nessa semana, eles ficaram com uma ponta compradora. Em qual setor, pessoal? Materiais básicos. Só no setor de materiais básicos? Não, pessoal. Eles tiveram também aqui, ó, no setor industrial. Também ponta compradora. O resto, ponta vendedora para o Futebol Clube. O índice de consumo ainda continua sendo o índice que eles estão mais comprando, mas dá uma olhada. Olha como é que está descendente aqui desde o final do mês de julho. Eles estão saindo, estão saindo, estão saindo. O nosso mercado subindo com os ativos de peso, só que muito concentrado no setor de materiais básicos que possui Vale. A gente teve, inclusive, movimentação compradora em relação às ações ordinárias de Petrobras, que também é uma ação de muito peso dentro do nosso mercado. A gente vai comentar com vocês também no nosso conteúdo. Agora, eu também vou pegar aqui pelas últimas 8 semanas em vez de 4, para que vocês entendam. Olha que interessante. Qual o índice que a gente está vendo aqui nessas últimas 8 semanas, na semana encerrada no dia 23/8, qual o índice, pessoal, que eles estão mais comprando? Índice de materiais básicos. E o resto, ponta vendedora do Futebol Clube. Índice de utilidade pública, índice do setor elétrico, índice imobiliário, que a gente está comentando com vocês. Exatamente índice de consumo. Exatamente os índices que a gente viu durante essa semana que tiveram o quê? Um ambiente de fechamento negativo dentro do nosso mercado, com o nosso mercado subindo. Dá uma olhada aqui, exatamente, ó, setor de utilidade pública, elétrica, até mesmo o setor industrial e o setor de consumo.
Ah, Renato, então o setor industrial, vamos dar uma olhada para ver como que ficou aí o comportamento deles em relação ao setor industrial? Ponto, vamos dar uma olhada aqui. Em relação ao setor industrial, pessoal, olha aqui o que aconteceu que fizeram com que eles tivessem projeções de lucros. Na ponta compradora, 0,08 e na ponta vendedora, 0,77. Então, entraram aqui as ações de M Dias, que vocês não veem em relação ao nosso índice Bovespa, porque não consta do nosso índice Bovespa, além das ações de Natura. E quem que entrou de novo aqui no setor industrial que não estava em relação ao nosso Ibovespa? As ações de Grandene. Subiram mais de 2% e eles numa ponta compradora. Renato, mas é uma ponta compradora menor? Sim. Por quê? Porque quando foge dos ativos do Ibovespa, eles não têm esse fluxo tão pujante dentro do nosso mercado. E o setor de materiais básicos que eles mais lucraram nessa semana, dá só uma olhada. Suzano foram 7% de alta, Vale com 4%. Olha o setor de siderurgia, pessoal. Goal, GGBR e os Minas, eles comprando. Alta 2, 2 e 1%. Olha a CSN que eles estavam vendendo. Mesmo setor, pessoal. Subiu muito? Não. 0,15. Foi o carro-chefe de vendas desse setor. É isso que a gente costuma sempre comentar com você. Às vezes, dentro do mesmo setor, o que eles empurram se valoriza muito mais e o que eles estão socando se valorizam. Só que é uma alta mais amarrada, se valoriza menos dentro do nosso mercado. Beleza? Então, assim a gente consegue deixar todo mundo muito craque em relação a essa evolução das corretoras estrangeiras em relação aos ativos e também em relação aos setores. Vou passar rapidamente para o vídeo não ficar muito extenso em relação aos nossos setores de acordo com os ativos que fazem parte do Ibovespa. Então, setor financeiro, pessoal, qual foi o destaque? BTG Pactual, maior alta da semana. E qual foi a barrinha deles, pessoal? Olha aqui, barrinha compradora. Segundo maior destaque desse setor, BB Seguridade, alta, barrinha compradora. Destaque negativo, Iguatemi, venda, desvalorização. No setor de consumo, destaque de ponta compradora, Magazine Luiza, nós estamos falando dela há algum tempo. Nessa semana também, lojas americanas tiveram uma ponta compradora, sendo que na semana passada o ativo estava caindo, eles já estavam comprando também. Olha aqui, pessoal, as ações de B2W. Olha 2 vídeos anteriores aí que vocês vão ver o que a gente estava falando. E na semana passada, inclusive, que o ativo terminou a semana bem próximo do 0 a 0, eles estavam continuando a comprar nessa semana de novo e foi o ativo que mais subiu desse setor. No setor de materiais básicos, a gente já comentou de Suzano e também as pressões compradoras do restante, com exceção de CSN, que eles fecharam com ambiente de venda e CSN com uma leve queda. Aqui, olha o gás e biocombustível, eles tomaram as ações ordinárias de Petrobras, só que bateram muito nas ações preferenciais. Compraram inclusive as ações também de Cosan e o ativo que teve a maior alta. Em relação aos ativos da Ultrapar, na semana passada foi o ativo que eles mais tinham comprado do setor. Nessa semana o ativo subiu, eles aproveitaram para colocar lucro no bolso. Olha aqui o setor de serviços públicos, que a gente engloba aqui o setor elétrico e também utilidade pública. Olha aqui, pessoal, Elet3 tem quantas semanas que a gente está falando com vocês? Ponta vendedora Futebol Clube. E eles estão começando a namorar a Elet6. Por quê? Porque estavam com volume vendedor mais intenso. Então, eles estão aproveitando para diminuir um pouquinho de Elet6 e estão socando Elet3. Só que as duas terminaram com um ambiente de desvalorização muito forte. E, se a gente pular aqui para o setor industrial, pessoal, olha quantas semanas que a gente está chegando a falar com vocês. Pessoal, o fluxo de Gol, ele é muito aderente. Na semana passada, Gol tinha sido o ativo que mais tinha subido do setor e a barrinha que eles mais compraram na semana passada. E olha aqui, essa semana, Gol subiram mais de 4%. E eles o quê? Ponta compradora também nessa semana. A gente teve ponta compradora por parte deles também em relação às ações da Eco Rodovias, sendo que na semana passada foi o ativo que mais tinha caído e eles não participaram da queda. E nessa semana também, ponta compradora nas ações de Eco Rodovias. Na semana passada tinha sido o segundo ativo de maior volume comprador nesse setor. E o ativo não tinha andado nada, nessa semana o ativo já andou e eles continuaram com ponta compradora. Em relação aqui ao setor de saúde, ponta compradora que eles tinham feito na semana passada, apenas nas ações de Intermédica, pessoal. Foi o único ativo do setor que eles tinham comprado na semana passada. E o que foi Intermédica nessa semana? A maior alta. Só isso. E aproveitaram para colocar alguma coisinha de lucro no bolso em relação às ações da companhia. Se a gente verificar aqui no setor de telecomunicações, na semana passada eles estavam com uma ponta vendedora nas ações de TIM e nessa semana continuam. Só que aí você fala, pô Renato, mas nessa semana a TIM fechou em alta. Sim, a alta de TIM, pessoal, de 1,75. Na semana passada TIM tinha caído mais de 3%.
Ou seja, para eles, indiferente. Não superou nem a alta da semana anterior. Então, continuaram com a pressão vendedora dentro desse ativo. E na semana passada, que eles tinham feito uma pressão compradora em relação às ações de Vivo, que tinha caído muito, nessa semana ficaram praticamente no 0 a 0. E também as ações da companhia com uma leve queda dentro do nosso mercado. Mais uma vez, eu vou comentar aqui com vocês, pessoal. O nosso canal não é call de compra, o nosso canal não é call de venda. Por isso que eu falo com vocês, aprendam. A gente tem até uma frase aqui muito legal que eu falo com todo mundo. Aprenda você mesmo fazer. Não fique de bengala de serviços de terceiros. Aprenda para que você receba qualquer recomendação de alguém, seja de um analista, seja de uma casa de análise, para que você tenha o poderio de questionar. Pô, será que vale a pena mesmo aquele movimento que eles estão fazendo num determinado ativo? Deixa eu dar uma pesquisada aqui para ver se realmente vale a pena. Por quê? Afinal de contas, é o seu que está na reta. Então, essa frase aqui, ó, vamos desparasitar o mercado, é para que você não vire um pau mandado de terceiros. Afinal, é o seu dinheiro que está na reta. Beleza? E, mais uma vez, eu falo com todo mundo, aqui nesse conteúdo não tem nada, nenhuma forma de indicação de compra ou venda em nenhuma hipótese. É um conteúdo fantástico, mas ele é meramente informativo, porque a decisão tem que partir de cada um. Diante de quê? Diante de uma opinião própria, com um embasamento coerente. E o principal que eu falo com todo mundo, nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. Para você entrar num trading, você tem que ter ele desenhado antes. Qual que é o ponto que eu entro, se der errado, qual que é o ponto que eu saio e onde que eu tenho como objetivo. Andou o seu trade, vai protegendo. Assim, você vai se tornar um vencedor no mercado. Se você não tiver regra, você vai ser mais um que vai alimentar o sistema de pouquíssimos investidores, pessoas físicas que são vencedores, e a grande maioria dos fundos internacionais que vocês veem aqui semana após semana, que simplesmente varrem vocês, que não têm o devido preparo em relação ao conteúdo do mercado financeiro. Bom, para quem é novo aqui no canal, a gente tem fluxo oficial estrangeiro no segmento da Bovespa e BMF lá no conteúdo da nossa página, o link está na descrição. E a gente tem também o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. A gente varre todo o mercado, conforme vocês viram, e Bovespa setores, em relação também ao mercado futuro nos contratos de índice dólar. Portanto, para quem já é inscrito no conteúdo do canal, essa é a hora que eu tenho o maior prazer de falar, pessoal. Eu falo assim, já chega, senta o pé na porta e já deixa o seu like. E eu sei que muitos de vocês já deixam o like na abertura do nosso conteúdo, não tem problema nenhum, mas esse horário a gente tem assim, um prazer muito grande de passar informação de muita qualidade para vocês que acompanham o nosso conteúdo. Então, vamos falar aqui rapidamente do mercado futuro. Por quê, pessoal? No mercado futuro, eu vou primeiro comentar com vocês a informação deles do dólar. A gente viu que nessa semana o dólar fechou o quê? Com ambiente de valorização. O dólar na semana passada tinha fechado no futuro 4,065 e nessa semana 4,110, ou seja, pouco mais de 45 pontos de valorização. E na primeira semana o dólar fechou em queda e ele já estava armando uma casinha de compra. Chegaram a diminuir no pregão de quinta-feira, a gente chegou até falar com vocês que ardeu, eles diminuíram a ponta compradora e depois começaram a comprar com um preço médio mais baixo. E quando chegou no pregão de segunda-feira, que o dólar estourou, eles aproveitaram para diminuir mais ainda o preço médio deles, para poder aliviar em relação à exposição deles no contrato. E quando chegou no pregão de quarta, quinta e sexta, pessoal, ponta compradora do Futebol Clube voltou à tona. E muito forte, tá vendo? Novamente escadinha para cima e o dólar parando de cair durante essa semana. Agora, olha a informação que a gente tem aqui, porque a gente vai ter o vencimento do nosso contrato V do índice futuro na próxima quarta-feira. A gente teve uma recuperação do preço muito pujante em relação à semana passada. Só que eles participaram disso daí, pessoal? Não. Eles já fizeram barba, cabelo e bigode quando eles inverteram a mão de ponta compradora para vendedora, conforme a gente já comentou com vocês aqui no conteúdo do canal. Na semana, inclusive, eu cheguei a comentar com vocês que eles colocaram mais de 50 milhões de reais de lucro no bolso, porque eles inverteram aqui o saldo, ó, que estava acima do zero para ficar abaixo do zero. E quando ficou abaixo do zero, exatamente aqui, pessoal, ó, nessa semana que terminou, no dia 20, inclusive, aqui eles terminaram e o nosso Ibovespa estava sendo cotado a quanto? 104 mil pontos. De lá para cá eles estão ponta vendedora do Futebol Clube, ou seja, eles estão vendidos no nosso mercado com preço médio muito alto. Nesse momento, como eles continuaram a vender com o nosso mercado derretendo, eles ainda estão com um pouco de ré em relação a esse mercado.
Mas nada que o mercado não caia, por exemplo, 1%, um pouco menos de 1%, eles já fiquem positivos também nesse final de contrato para o nosso mercado. A gente segue muito atento, já que nesse caso específico do índice futuro, vocês precisam de ver o movimento intradiário deles. Eles fazem as movimentações e fazem inclusive day trade em relação ao preço médio durante o dia. E é muito show de bola. Por isso que eu falo, quem quiser mais detalhes pode ter lá no nosso link da descrição do vídeo, preencha lá o seu formulário. Eu só peço que tenha uma paciência enorme em relação a esse nosso conteúdo, que eu retorno um por um, mais dentro da minha disponibilidade. Vamos olhar aqui agora em relação ao mercado à vista, é o que a gente está falando, né? A gente viu lá que eles estão saindo a rodo. Isso está refletido aqui, ó, no nosso gráfico, onde a gente tem o Ibovespa e o fluxo aqui oficial estrangeiro. Eles já estão aqui com um acumulado aqui, ó, de quase 32, sendo que no ano eles estão já saindo com quase 30 bilhões, ok? E o nosso mercado nessa semana subindo. Aí você fala, Renato, então o que significa que eles estão perdendo dinheiro? Bom, essa explicação eu já dei no início do nosso vídeo aqui, depois da nossa vinheta. Ou seja, estão colocando um belíssimo lucro no bolso em relação às movimentações anteriores que eles fazem no nosso mercado. E a gente tem aqui também, pessoal, além da movimentação das corretoras estrangeiras e onde que tem as pressões, a gente tem o comparativo do fluxo por parte também das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. E ambos estão descendentes. As corretoras estrangeiras já perderam, inclusive, o fundo que eles tiveram lá no final do ano passado. O que a gente tem de interessante para comentar com vocês, que como o fluxo oficial vem com 2 dias de atraso, a gente adianta a vocês que no pregão de quinta-feira, no pregão de hoje, sexta, a gente teve ponta compradora por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Quem sabe a gente não vai ter por parte do fluxo oficial estrangeiro, quando for divulgado pela B3, uma diminuição dessa intensidade vendedora que a gente está vendo aqui dentro do nosso mercado, ok? Então, isso a gente consegue contribuir com vocês. E outra coisa interessante que a gente está sempre comentando com vocês é aquele nosso gráfico comparativo do fluxo oficial estrangeiro e do investidor pessoa física. Olha aqui, pessoal, nessa semana a gente voltou a ter uma recuperação dos preços do nosso mercado, fechamos aí em 103.800 pontos. Lembrando que o investidor estrangeiro começou essa última leva de ponta vendedora, o nosso mercado estava batendo 104.800 pontos. A gente precisa ficar muito atento se a gente chegar a ter um fechamento acima desses 104 mil pontos, porque vai ser o ponto que eles tiveram aqui como se fosse um deadline dessa última onda vendedora muito forte dentro do nosso mercado. E o investidor pessoa física que ficou para cima da média móvel de 21 períodos, quando o mercado estava lá em cima, começou a comprar a rodo, o mercado derretendo e estava com uma ponta compradora. Tomara que durante essa recuperação do nosso mercado, o investidor pessoa física tenha realmente comprado mais dentro do nosso mercado, ajudando na movimentação dos preços. Porque se a gente for olhar aqui, exatamente diante daquela movimentação que eu pego só pelo fluxo do investidor pessoa física, está acima da média somente quando o mercado começou a cair. Dá uma olhada. Quando a gente estava lá em relação a 104 mil pontos. Ficou acima da média comprando 104, 103, 102, 101, 100. Ok. Mas se tiver uma ponta vendedora com o mercado subindo, significa que toda a ponta compradora que teve de 104 até 100, talvez a pessoa não conseguiu nem sair com lucro. Porque está vendendo com o início da alta dentro do nosso mercado. A gente não tem aqui nenhuma intenção de poder achar que a gente é mais e que a gente é menos. É porque, infelizmente, o investidor pessoa física, no ambiente trading, não estou falando de investimento valor, tá, pessoal? No ambiente trading, é o famoso pé trocado em relação ao comportamento dos preços. Para a gente poder finalizar esse nosso vídeo, eu vou demonstrar aqui para vocês que a gente tem o nosso fluxo estrangeiro e o fluxo do investidor pessoa física, e eu vou mostrar para vocês que a gente está no mês de outubro com uma queda para o Ibovespa de 0,87. Olha o tamanho dessa barra do investidor estrangeiro, pessoal. Está sendo o segundo maior nível de vendas no ano de 2019. Ok? Segundo maior nível de vendas no ano de 2019. Claro que o investidor pessoa física, como a gente vê, que é o pé trocado da situação, está com uma ponta compradora. Mas eu quero demonstrar para vocês aqui que, pela primeira vez nos últimos 3 anos, o que está acontecendo com o investidor pessoa física? Eu não sei se é para a gente comemorar ou não. A gente pode até aceitar os comentários de vocês aí logo abaixo do vídeo. Por quê? Eu vou demonstrar aqui para vocês os últimos 3 anos. Olha aqui em 2017, pessoal. A nossa bolsa passou de 60 mil pontos para 76 mil pontos. Olha essa linha vermelha do investidor pessoa física.
vendeu mais de 10 bilhões de reais. Investidor estrangeiro comprando, ok. Olha em 2018, pessoal. Investidor pessoa física ficou boa parte do tempo abaixo do zero e quando chegou no final do ano ficou acima do zero. Ou seja, tinha vendido quase 11 bilhões em 2017, ficou com cerca de 1 bilhão aqui de ponta compradora em 2018, com o nosso mercado subindo de 76 para 87. E olha aqui em 2019, pessoal. 2019, investidor pessoa física está comprando praticamente 10 bilhões, um pouco mais de 10 bilhões no nosso mercado. Ou seja, o net de 2017, 2018 e 2019 está sendo zerado agora. É como se fosse que o investidor pessoa física está entrando no nosso mercado agora, com a nossa bolsa em 103 mil pontos. Ou seja, 2017, recapitulando, vendeu praticamente aqui mais de 11 bilhões. 2018, compraram um pouquinho, cerca de 1 bilhão. 2019, agora que está comprando 10 bilhões. Ou seja, está comprando agora depois que o mercado saiu de 60 mil pontos, que foi início do ano de 2017. Agora que está ficando com uma ponta compradora que o nosso mercado está em 103 mil pontos. Isso é para refletir. O mercado é uma indústria. Fique atento onde que você for tomar suas decisões. Se for uma decisão de investimento, ok. Mas se for uma decisão para trading, fique atento em relação ao que o mercado coloca para você engolir. Passa a ter visão crítica em relação às movimentações. Então, nesse ano, Renato, quem que está segurando aqui o nosso mercado? Vocês, investidores, pessoas físicas, mesmo sendo, na grande maior parte do tempo, ponta contrária, ou seja, o mercado subiu magnificamente em janeiro, não participaram, subiu magnificamente em setembro, não participaram. Mas tem um fluxo comprador. E principalmente um institucional nacional. Os grandes fundos, né, pessoal? Está calçando a movimentação do nosso mercado. Por quê? Vários deles que investem em renda fixa, como a gente está tendo uma queda de juros muito acentuada, eles têm que entregar a valorização para os respectivos portfólios. Então, eles estão tendo que migrar para a renda variável. Só que esses fundos eles têm as mesmas expertises do fluxo estrangeiro, que já está colocando um belíssimo lucro no bolso, que pegou a nossa bolsa lá na Bacia das Almas. Eu tenho um histórico aqui que o investidor institucional, quando estava o nosso Ibovespa lá embaixo, não estava participando em nada de compra. Em nada. Começaram esse movimento comprador praticamente aí nos 2 últimos anos. Dá uma olhada. 2017 ficaram bem próximo do 0 a 0. Quando chegou em 2018 que tiveram uma ponta compradora de mais de 12 bilhões e nesse ano está calçando aí quase 30 bilhões. Ou seja, o movimento do investidor institucional nacional está sendo nos 2 últimos anos. E os 2 últimos anos a bolsa está chegando de 87 para 103 e de 76 para 87. Ok? Então espero que tenha sido um vídeo longo, mas um vídeo muito esclarecedor para vocês que acompanham o nosso conteúdo. A gente tem muito orgulho de demonstrar para vocês onde que tem ativos que tem pressão de compra. Anote, fique atento, faça a sua parte, faça uma maratona nos vídeos anteriores para que você fique craque em relação ao nosso conteúdo. Diante aos nossos quase 10 mil inscritos no conteúdo do canal. Nessa semana a gente teve mais de 80 novas inscrições de um conteúdo que não é nada amigável, o sistema não informa para vocês de forma nenhuma. Então, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Você faça a sua parte, faça uma maratona nos vídeos anteriores para que você fique craque. A gente não cansa de comentar isso no conteúdo do canal. A gente tem uma meta de likes por cada vídeo de 500 likes. No nosso último vídeo a gente teve, inclusive aqui, mais de 500 likes. Inclusive a gente teve um número de visualizações menores do que os vídeos anteriores. Lembra que a gente comenta com vocês? Pessoal, a gente não foca aqui em quantidade, sim em qualidade. Se você deixar o seu comentário, eu vou fazer questão de responder um por um. E se você não gostar também não tem problema algum, pode deixar o seu dislike em relação a esse nosso conteúdo. Só que a gente acha, pessoal, que esse conteúdo tem uma valia gigantesca. A gente não está aqui para brincar com a informação do fluxo estrangeiro. A gente está aqui semana após semana demonstrando para vocês o quão
é importante a gente acompanhar onde que eles estão fazendo pressão de compra e de venda em relação aos nossos ativos e também ao nosso mercado. Então, desejo a vocês um excelente final de semana. Muito obrigado para quem conseguiu acompanhar um vídeo longo, mas muito elucidativo. Vamos sempre atento neles para que vocês tenham a melhor informação em relação a esse conteúdo. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!